Bem-vindos a mais um programa Olhar de Líder, série de entrevistas da Agência Estado com os executivos que estão à frente das principais empresas do país. O nosso convidado hoje é o Marcos Siqueira, presidente da Odebrecht Engenharia e Construção, o braço do Grupo Odebrecht voltado para a construção de obras pesadas de infraestrutura. Marcos, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Obrigado, Cícero. Prazer estar aqui com todos os telespectadores, ouvintes e leitores do Estado e com você também. Maravilha, Marco. Bem, hoje, na nossa conversa, a gente vai falar sobre o futuro da Odebrecht Engenharia. Depois que a Operação Lava Jato desmantelou o esquema de corrupção entre muitas empresas, a Odebrecht Engenharia viu a sua carteira de obras e o seu faturamento diminuírem rapidamente, ao mesmo tempo em que uma série de problemas financeiros surgiam, como vencimento de dívidas junto a credores. Mas, desde o começo deste ano, com a reestruturação financeira e de governança bastante avançadas, a empresa tenta virar a página, superar a imagem arranhada do passado e conquistar novos contratos de obras. O ápice dos negócios para a Odebrecht Engenharia veio em 2014, puxado justamente pelas obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Foi então que o faturamento da construtora alcançou incríveis 32 bilhões de reais naquele ano. Já em 2020, as receitas foram de aproximadamente 10% daquele valor, uma grande diferença. Marco, então, para abrir essa nossa entrevista, eu te pergunto em que pé está a reestruturação da Odebrecht Engenharia. Bom, Cícero, você usou aí até uma figura de linguagem, virar a página, tudo. Eu acho que é mais do que isso, né? Eu acho que é a abertura de um novo capítulo na nossa história. Isso você também destacou um processo que aconteceu agora no início de 21, que foi a reestruturação das dívidas, dos nossos bonds, que nós alongamos essa dívida, reestruturamos junto aos credores, mas também isso é um capítulo, é uma parte disso tudo que foi feito. Acho, acredito que isso tudo efetivamente começou no ano de 2016, junto com a assunção de um compromisso da empresa, e aí sim todo um processo que partiu desde a parte de monitoramento, revisão, toda a instalação de diversas medidas de governança, e talvez a gente não vou entrar no detalhe de tudo aqui, mas a gente pode depois aprofundar, que vieram o ano 2021 marcar o fichamento disso. Quer dizer, nós tivemos o encerramento da monitoria do Departamento de Justiça americano, tivemos o encerramento da monitoria com o Ministério Público Federal, tivemos o encerramento e a conclusão do acompanhamento que nós fazíamos de algumas medidas que nós negociamos com a CGU, né, no ponto de vista do nosso acordo de leniência, e como último aí, momento, última etapa, acredito, para a abertura desse novo capítulo, tivemos a obtenção da ISO 37001, anticorrupção, que atestou todos esses investimentos e todas as etapas que nós seguimos e concluímos ao longo desses quase 4, 5 anos em que trilhamos esse caminho. Então, quando a gente fala de faturamento, quando a gente leva isso para faturamento, talvez a gente esteja acompanhando ali 2014, como você também disse, o ápice, talvez ali 30 bilhões também seja o pico, essa média era talvez ali em torno de 18 a 20. Fechamos o ano passado, 2020, com 3 bilhões e meio, e vamos fechar esse ano subindo um pouquinho, mas subindo algo em torno de 3.800 e apontando para os próximos anos com um vetor positivo de subida, claramente marcado pela nossa capacidade de ter ultrapassado esse momento e galgando, e também na retomada mais efetiva de investimentos em infraestrutura e da nossa possibilidade também de contribuir nesse contexto. A empresa é importante, assim, quando a gente traz essa dinâmica de comparação, importante colocar ainda que a empresa é a maior construtora do Brasil, é mais que o dobro do faturamento do segundo grupo. Então, não é uma crise somente de questão de faturamento da empresa, o setor como um todo teve um ápice, né, do ciclo de petróleo, de tudo que veio do ano de 2009 até 2014. Tivemos um hiato aí, uma questão também política muito colocada, a crise que você citou, mas
claramente, a gente está num ponto agora onde esse vetor de futuro é positivo, aponta para um crescimento, e que a gente quer que seja o mais estruturado, o mais sustentável e o mais bem estabelecido nisso que é esse novo capítulo para nós. Marco, você citou o ISO 37001, que é o Selo Internacional de Gestão Anti-Suborno. Mas, na prática, o que é que significa isso? O que a Odebrecht fez, o que ela mudou internamente para conseguir esse certificado internacional? Bom, a Significa gente passa por... significa que Desculpa. a minha pergunta, só para concluir, se significa para investidores e para os brasileiros em geral que a empresa tem um atestado anticorrupção. Exatamente. Além de ter esse atestado, ter o compromisso, a ISO acho que completou e veio certificar, né, uma certificação. Foi por isso que nós tínhamos, por exemplo, 22 compromissos elencados com a CGU, de instalação de governança, de monitoria, de processos, de diversas etapas que nós tínhamos que cumprir, 22, e a última era a obtenção da ISO 37001. Por quê? Porque ela vinha certificar todo esse processo, todo aquilo que foi feito, e firmar, né, com prova, com auditoria, testando o processo, tudo que isso é verdade e que é sustentável, né, ao longo do tempo, faz parte de uma política, faz parte do dia a dia da gestão da empresa e não só ali uma questão de momento. Eu posso afirmar, sem dúvida alguma, para investidores, para o público em geral, para os clientes, para os brasileiros, para todos eles que acompanharam esse processo, alguns mais de perto, outros mais de longe, que a Odebrecht é uma empresa totalmente renovada, ela tem os mais altos índices e níveis de governança empresarial se trabalham, tudo que está colocado no mundo em primeira linha está colocado aqui e está a serviço da infraestrutura nacional e internacional. É isso que a gente é bom de fazer obra, é bom de trazer coisas difíceis e complexas à verdade, e é isso que a gente está mirando no futuro. E isso já se traduziu em novos contratos para vocês? Veja, já, e imagine que todo cliente, todo novo cliente, principalmente os privados, né, onde são processos ali de conquistas, nós temos sempre que observar e responder perguntas relacionadas a esse processo. É natural que os clientes queiram ter essa informação e tenho tido sempre uma boa receptividade dos grupos de compliance, de grupos de investidores, de potenciais clientes e clientes, ao ver essa nossa jornada assim bem estruturada e contada. Eu tenho uma apresentação que dura mais de uma hora para responder essa pergunta assim no detalhe, tintim por tintim, fazer o entendimento, né, do cenário como um todo, porque é um cenário complexo, mas que satisfaz e eu tenho certeza atesta aquele cliente contratante de que está ali fazendo uma boa contratação dentro de todo o frame, né, não só de compliance, mas também de governança, e está, assim, trazendo segurança para o seu contrato. Né? Então, tivemos nesse momento, nesse período, conquista de obras, tivemos mais de 800 milhões de dólares de conquista de novas obras com clientes públicos e privados. Nos clientes privados, eu destaco assim, clientes americanos que acostumados e vivenciam muito esse processo, têm no seu dia a dia instalado esse processo, nós contratamos, passamos por toda essa avaliação e acredito que daqui para frente essa será assim uma questão corriqueira e busco também, acho que é a nossa visão, inclusive, puxar e poder dar essa nossa contribuição para o setor como um todo. Dos contratos que vocês fecharam agora em 2021, quais os mais importantes? Os mais volumosos também em termos de faturamento? Bom, mais volumoso em termos de faturamento foi um novo contrato para a construção do terminal Barra do Dandy, em Angola. É um terminal de combustíveis. O cliente é a Sonangol. Esse capital é um capital, investimento que é feito, inclusive, em parceria com o capital privado da Europa. Passamos também por toda a avaliação, inclusive
O Sonangol contratou uma avaliação de uma empresa americana, terceirizada, que veio e fez. Então, um processo também totalmente transparente e aberto, em concorrência, inclusive, com outras empresas americanas, empresas europeias, e conseguimos nos sagrar vencedores, um contrato de 500 milhões de dólares, muito importante, tá, já aqui na nossa carteira. Tivemos também um contrato aqui no Brasil, já pós o Marco do Gás, que é o terminal de Babitonga, né, na Baía de Babitonga, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, um contrato muito interessante, porque ganhamos, acredito que na técnica, né, algo que nos orgulha muito. O cliente tinha já uma engenharia desenvolvida e nós propusemos uma mudança na engenharia daquilo que ele tinha, trazendo ali uma economia para o contrato, nos habilitamos numa negociação bastante interessante com um contratante americano. Esse contrato tem aproximadamente 400 milhões de reais de valor, já estamos lá executando essa obra, mobilizados, são mais de 700 empregos aqui garantidos somente nessa obra, uma obra muito interessante, porque recebe gás na Bahia, tem um furo, né, que vai por baixo aí da Bahia, sai na faixa de domínio do projeto da Petrobras e chega até o gasoduto Brasil-Bolívia, né, distribuindo gás ali para toda a indústria de Santa Catarina, um projeto muito interessante, com uma engenharia também bem interessante, algo que nos orgulha muito a gente estar executando esse projeto. Tivemos também outros projetos com aditivos que nós tivemos em base de contratos já existentes, alguns contratos industriais. Tivemos na última semana, vou dar um spoiler aqui, conquista de um contrato da PR-092, Rodovia dos Minérios, do Paraná. Então, temos outros em disputa. Estamos aí também Qual o já em valor desse último parceria. contrato no Paraná? Esse contrato, ele é um aditivo, se eu não me engano, quero me trair aqui pelo valor. Eu acho que são 60 milhões, né? 58 milhões de reais. É uma ampliação de um contrato de 100, então ele chega ao total de 160. Temos também, dentro das verticais que a gente trabalha, né, energia industrial, saneamento, a gente ganhou recentemente contratos de saneamento na base de 200 milhões de reais. Temos disputa, aí vamos entrar na disputa do leilão de transmissão com parceiros investidores no final do ano, para lotes aí de 500 a 700 milhões de reais de disputa. Então, o que não falta aqui é atividade e concorrência. Esse é o nosso dia a dia, tanto no Brasil quanto no exterior. Nos Estados Unidos, estamos participando de uma concorrência do Porto de Miami. Tem bastante coisa aqui na nossa prancheta, no nosso pipeline. Quais os mercados mais promissores, na sua visão, Marco? Pensando tanto em segmento de infraestrutura, quanto país. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Joe Biden, ele sancionou aquele projeto de 1 trilhão em investimentos em infraestrutura, né? Tem oportunidades por lá para vocês? Sim, estamos assim ativos e de olho, né? Nós temos os Estados Unidos, assim, além de ser a economia muito grande, né, 10, 12 vezes a nossa base monetária aqui em PIB, quando a gente olha, nós já fomos o principal contractor, a principal empresa de infraestrutura da Flórida, que fizemos diversos contratos ao longo de 30 anos. Né? Então, fizemos o metrô de Miami, fizemos a American Airlines Arena, fizemos o aeroporto de Miami, um contrato onde nós estamos há mais de 30 anos lá executando diversos contratos. Então, nós temos nos concentrado na Flórida, até por termos base e escritório histórico na Flórida. E quando a gente olha o tamanho de PIB da Flórida é quase o tamanho do PIB do Brasil. Então, isso dá também um pouco da dimensão do nível de oportunidades que nós estamos olhando. Então, estamos olhando lá oportunidades no Porto de Miami, com o cliente também cativo, que a gente já fez diversos trabalhos, no aeroporto de Miami. Estamos olhando oportunidades no aeroporto de Fort Lauderdale. Cada um desses programas tem programas de 5 bilhões de dólares de investimento, outros tem programas de 3 bilhões de dólares de investimento. São sempre magnitudes grandes, onde a gente vai buscar uma parte de cada um
disputar partes interessantes dentro do nosso escopo e da nossa competência em cada um desses contratos. E vamos buscar também novas alternativas na região central da Flórida, em água e esgoto e alguns outros contratos. O mercado americano não só interessante, eu acho que casa muito também com esse nosso momento, né, de disputa, de visibilidade. Nós temos nos relacionado bastante com investidores, com os bondholders, né, com os proprietários da dívida da companhia, que são parceiros também em alguns dos nossos investimentos. Isso tem aberto para nós também boas possibilidades nos Estados Unidos. Nos demais mercados, eu distribuiria assim, igualmente, até a principal atenção é Brasil, sem dúvida. Nós queremos crescer ainda mais no Brasil e termos um ponto de retomada do Brasil. Claro que 2022 é um ano eleitoral, naturalmente acontece ali um represamento de investimentos, é normal, mas a gente queremos nos preparar para o ano de 22 já crescer um pouco, aproveitar que tem esse espaço, e em 23 acelerar ainda mais. Aí que são claramente 3 mercados. O mercado de energia no Brasil, onde eu acredito que o Brasil vem deixando a sua matriz energética cada vez mais verde, com solar, com eólico, e vai investir ainda mais nisso. Tem muito investimento em gás, como eu até dei exemplo aqui agora, e nós temos uma empresa de engenharia industrial, que é a Tenenge, que é uma subsidiária nossa, que trabalha muito bem o segmento de óleo e gás e também com as refinarias, e acho que a gente vai intensificar a atividade na Tenenge também esse ano, enquanto trabalhamos uma retomada mais expressiva da infraestrutura de base, né? Essa infraestrutura maior está atrelada aí a uma série de investimentos privados que foram feitos ao longo desse governo, que a gente acredita ainda que vão ocorrer mais contratações, tanto de estradas como pontes. Tem algumas questões importantes aí colocadas no estado de São Paulo, por exemplo, a questão do túnel ou ponte entre Santos e Guarujá, tem a previsão de mais uma descida para o litoral, tem a necessidade de melhora na malha ferroviária oeste, tem aí uma gama de projetos muito grandes para a gente olhar e buscar conquistar. E a companhia ela tá preparada, tem musculatura para isso? Porque eu fico imaginando que nesses últimos anos, com a oscilação tão grande no número de contratos, o capital humano, quer dizer, a quantidade de pessoas e a mão de obra qualificada aí dentro, ela deve ter diminuído muito o número de funcionários empregados. Sim. Vocês chegaram a ter quantos funcionários e hoje tem quantos? Veja, a OEC, né, a Odebrecht Engenharia e Construção, chegou a ter diretamente ali quase 100 mil, hoje tem um pouco mais de 10 mil. Se você fizer uma relação a faturamento, é quase que direto, né? Mas, veja, nós temos uma das coisas que manteve essa empresa... funcionários, é uma cidade de funcionários, né, Marco? É uma cidade. Eu acho que é mais até 10 mil é um número grande, mas até modesto, perto dos 100 mil. Exato. Mas também refletia o volume de contratos e de obras em curso e o escopo existente, né? Eu acho que é uma questão cíclica. Talvez, isso que eu sempre falo, comparar o ponto mais baixo com o ponto mais alto, talvez a gente não esteja trazendo a maior racionalidade. O que eu acho que é bom colocar é o seguinte, né? A empresa claramente teve redução em seus quadros, mas tem uma excelência técnica instalada dos seus processos, das suas capacidades, né? Você tem aqui um histórico de contratos, você tem um sistema, você tem um sistema técnico, você tem um acervo, você tem pessoas, e nós temos, até por essa relação com as pessoas aqui que construíram carreiras ao longo das suas vidas, ou que contribuíram 10, 15 anos, nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas com esse perfil, e que nós temos capacidade não só de, sob demanda em alguns contratos, restabelecer novos times e rapidamente juntar novos times, como também receber mais influência de fora, né? Eu acho que é um capítulo da empresa hoje mais aberto ao mercado como um todo, menos autossuficiente, vamos chamar assim. Talvez
ela era uma grande máquina, né, de contratar jovens e formar engenharia. A Odebrecht sempre foi vista como uma grande escola, também além de uma grande empresa de engenharia. Essa capacidade, eu acredito que de formação de jovens permanece, porque eles entram aqui e vão para contratos importantes, com desafios técnicos importantes, como esse que eu falei. Isso acaba também por rejuvenescer a base da empresa, certo? E nós temos a capacidade de, conforme existe a necessidade técnica de alguma competência específica, acionar essas pessoas. Fazemos isso assim, esses profissionais, né? Fazemos isso quase que diariamente, né? Então, nós tivemos, por exemplo, coisas que acontecem e que não tem nenhuma relação direta com isso. Vou dar um exemplo para você. Nós fizemos esse ano, nós participamos de uma concorrência de um projeto nuclear. Há muitos anos não tem projeto nuclear no Brasil, nem antes de questão de Lava Jato, ou essa questão. Nós buscamos profissionais que olharam esse modelo de proposta no final dos anos 80 e início dos anos 90, e que puderam nos trazer conhecimento e trabalhar em alguma base de parceria e participar de uma proposta. Então, a empresa, claro, tem o seu quadro reduzido, proporcional ao que ela é agora, mas as competências são existentes e as relações e a vivência com esses profissionais é ampla, e acho que cada vez a gente vem fomentando isso cada vez mais. Não é só a OEC, são os amigos também da OEC, são os parceiros, são os fornecedores, são os clientes, a gente sempre faz parte aí desse ambiente como um todo. Marco, e a família Odebrecht, o quanto ela se envolve diretamente na gestão do braço de engenharia? Veja, isso tudo está colocado dentro da governança da OEC hoje, né? A família Odebrecht como um todo, ela tem um representante no conselho da Novonor, que é a holding da OEC. A OEC, a Odebrecht Engenharia e Construção, tem o seu conselho específico. Inclusive, são 8 membros nesse conselho, dos quais 3 independentes. Um desses independentes foi indicado pelos bondholders, né, pelos detentores da dívida do OEC no ato da reestruturação, teve a indicação de um conselheiro. Outros 2 conselheiros independentes. Temos hoje 2 conselheiras mulheres também, para trazer um pouco o âmbito dessa maior diversidade também que a gente vem buscando, não só no conselho, mas como na empresa como um todo, mais rejuvenescida, mais diversa, né? Voltar aí a gerar essa oportunidade em escala. E não existe nenhum membro da família Odebrecht diretamente no conselho da OEC. Então, ela segue a sua governança, eu respondo a esse conselho. Esse conselho, o presidente do conselho da OEC é também diretor, presidente da Novonor, e aí ele responde para esse conselho da Novonor. Então, tudo atendendo aqui o mais alto nível, grau de conformidade, sem nenhuma interferência direta, posso falar isso de maneira bem clara. E uma das questões do passado foi justamente o envolvimento de membros do grupo Odebrecht, que já mudou o nome para Novonor, bom lembrar disso, com políticos e as relações escusas deles no passado. Hoje, você, Marco, ou membros da diretoria e do conselho, tem que tipo de relação com agentes do poder executivo, do poder legislativo, seja em âmbito federal ou nos estados? Tem algum tipo de relação? Isso Sim, existe? Ou a governança impede qualquer tipo de relação? Inclusive, as empresas não fazem mais doação eleitoral, né? Não é no CNPJ, mas as doações hoje acontecem de modo geral para todos os cidadãos por meio das pessoas físicas. Tem esse tipo de doação? Alguém na pessoa física faz doação para algum político? Não, não faz doação para nenhum político. Inclusive, está dentro das políticas da empresa a proibição de doação por pessoa física a campanhas eleitorais. Nem se eu quisesse, se eu tivesse alguma convicção pessoal para fazer, não é permitido dentro das políticas da empresa, tá? Seja no Brasil ou no exterior. Mesmo que a legislação de algum país no exterior permitisse, não é possível, é vedado a qualquer membro da Odebrecht, da OEC,
no caso aqui, fazer qualquer tipo de doação pessoal, né? Acho que isso é importante. Quanto às relações, nós temos as relações que convencionaram se chamar de republicanas, as relações normais, de que um contratado ou alguém que está à frente de uma empresa do porte da OEC e com as obrigações e tarefas que a OEC tem, junto ao poder público ou junto à sociedade, de fazer. Eu tive a oportunidade de reuniões com ministros de Estado, com governadores, mas em discussões ali abertas com as equipes, eu também com a nossa equipe, dentro de uma pauta definida, encaminhada antes, com a presença de pessoas. Isso é uma evolução muito grande. Eu vejo essa evolução também acontecendo do lado do poder público. Isso também aconteceu. É importante também dizer, né? Eu acho que eu evidenciei aqui bastante os avanços da OEC nesse escopo nos últimos anos. Eu vejo isso também de parte a parte nos gestores públicos, da maioria dos que eu tive recentemente, Homem Sérgio, tive a oportunidade de estar com o ministro Tarcísio da Infraestrutura, discutindo uma questão importante sobre a BR-163, da retomada, possibilidade de retomada de obras. Já estive com o ministro Bento Albuquerque da Energia, na questão sobre energia nuclear e demais questões sobre energia. Já tivemos em eventos públicos. Então, eu acho que é natural. É claro que sente-se, né, de parte a parte o compromisso com a solidez do compromisso que é feito, da postura de cada um, estabelecido assim algum nível de confiança, e acredito que é essa a nossa agenda, né? A gente conseguir trabalhar para o bem, conseguir gerar emprego, conseguir gerar obras e aquilo que o Brasil precisa. É isso que a gente quer. Marco, e com essa perspectiva de crescimento dos negócios daqui em diante, a Odebrecht vai procurar algum sócio, vai procurar algum investidor, algum parceiro que entre no capital da empresa também? Veja, essa é uma questão até mais relacionada ao nosso controlador. Nós tivemos conversas recentes, mas nós temos algumas questões. Primeiro, nós somos geograficamente muito diversos. Então, nós estamos em África, nós estamos em América Latina, Estados Unidos, Brasil. E o capital, hoje em dia, tem um mandato mais restrito. O capital mais oportunista. Eu quero trabalhar mobilidade no Brasil, eu quero trabalhar saneamento no Brasil, energia na América Latina. Então, naturalmente, o que vem sido colocado e o que vem se apresentando para nós são parcerias diretas em projetos, né? Ou escopo com alguns projetos com natureza mais parecida dentro de algum segmento específico. E com isso nós temos conversado com alguns investidores, alguns operadores, às vezes concessionários até de algum serviço, e a parceria, às vezes até aquela parceria que você faz em consórcio com algum concorrente seu que tem alguma qualidade específica. A gente tem feito aí diversos consórcios. Então, eu vejo muito mais hoje a parceria de capital pautada e centrada na oportunidade do que efetivamente na empresa como um todo. Algum consórcio que você pode adiantar para próximas licitações em infraestrutura? Por exemplo, ano que vem tem licitação da 7ª rodada de aeroportos, que inclui Santos Dumont e Congonhas, entre outros. Vocês consideram formar consórcio para essa iniciativa ou para outras? Alguma coisa que você pode adiantar, algum projeto? Veja, a gente tem recentemente já formado alguns consórcios e parcerias em fase final aí de negociação para saneamento, algumas disputas aí de saneamento. Acho que isso é interessante. E não queria citar nomes, porque acho que a gente acaba, às vezes, frustrando alguma potencial negociação à frente, mas sim, a gente considera eventuais consórcios aí para as próximas disputas. Bom, Marco, o tempo da nossa entrevista está chegando ao fim. Eu agradeço bastante a você pelo seu tempo, pela paciência e pelas explicações, e desde já desejo a vocês sucesso nessa reorganização do grupo
e que venha bastante crescimento e desenvolvimento para a empresa e para o país nos próximos anos. Circe, obrigado a você, ao Estadão, a todos. Gostaria aqui de falar por horas ou pelo menos mais algum tempo. Acho que é muita coisa boa que a gente tem aqui, que a gente poderia falar ainda mais, e espero ter outras oportunidades e a gente segue em contato. Muito obrigado. Eu agradeço, não vão faltar oportunidades, Marco. E para todos vocês que assistiram o nosso programa Olhar de Líder, meu muito obrigado, nós nos vemos numa próxima. Até lá! Até mais.